gente, continuando a apresentação, eu vou falar um pouco desse meu percurso aqui durante a edição de 2022 a 2023, no grupo de estudos socioecológicas. Vou falar aqui um pouquinho da minha temática, que foi intitulada Práticas Socioecológicas Comunitárias de Autogestão e Resiliência Urbana no contexto das mudanças climáticas. Vou apresentar a equipe rapidamente. É composta pela professora Eliana, que é a nossa coordenadora e orientadora, por mim, Tamires, pesquisadora bolsista do PIBIC, FAPESB, pela Clarice, pesquisadora doutoranda, e pela Ruth, pesquisadora PIBIC também. Contextualizando, o nosso grupo de estudos, ele começou em 2018. Aqui agora a gente está numa continuidade dessas outras edições, onde a gente tem o intuito, o objetivo de finalizar esse processo de aplicação do questionário e de análise das respostas. E para além disso, a gente também usou uma estratégia, inicialmente, de fazer o quê? Divulgar alguns trabalhos já feitos nas outras edições do grupo, juntamente com a intenção também de apresentar um pouco do grupo para essas práticas que buscaram contato com a gente pelas redes sociais. Além de deixar também mais acessível esses artigos produzidos pela gente. O objetivo do grupo de estudos, nessa atual fase, é justamente fazer esse mapeamento das práticas, que vai estar ali identificando, localizando elas onde elas estão exatamente inseridas nas comunidades. Após as respostas que a gente teve dos formulários, a gente chegou a um momento de análise dos resultados, onde a gente, após a análise, acabou elaborando um artigo que tem o objetivo, de disseminar o conhecimento para a sociedade. Ele já foi publicado e em breve estará disponível para todos. E esse artigo ele conta um pouquinho, dando um spoiler, desse processo que a gente teve de aplicação de questionário, falando dos nossos desafios e também do que a gente pôde aprender ali e colher com essa experiência. Bom, a metodologia utilizada nessa fase do grupo de estudos é justamente essa leitura de artigos para um melhor entendimento dos termos que a gente não tinha acesso antes. A leitura foi acompanhada de fichamentos para facilitar, o entendimento desses conceitos, e a gente também teve debates, onde a gente levava dúvidas, a gente trazia também reflexões que foram bastante construtivas para o entendimento de toda essa questão, que envolve as práticas socioecológicas. A gente teve o suporte do programa QGIS para elaborar um mapa, onde a gente vai estar ali com o mapa identificando e localizando essas práticas socioecológicas. A gente conseguiu os dados de localização justamente pelo auxílio do Viconsaga, que era uma plataforma com mapa também, onde a pessoa vinha com um pinozinho e identificava exatamente onde estava a prática dela ali na comunidade. Bom, após 6 meses que a gente aplicou o questionário, a gente fechou e a gente teve um total de 24 respostas. Nessas respostas, a gente observou quão é existente essa resiliência por parte das práticas em estar ali, enfim, atuando para essa manutenção e o cuidado, desses locais de convívio e moradia dessas pessoas. Bom, aqui é uma representação, é um mapa que eu acabei elaborando no programa do QGIS, onde a gente observa que esses pontos em vermelho são as práticas, onde elas estão localizadas ali em Salvador e região metropolitana. Bom, vamos falar um pouquinho do público aqui que a gente obteve, A maior parte das pessoas que estavam representando essas práticas, que foram lá e responderam o nosso questionário, eram majoritariamente mulheres de 21 a 60 anos, consideradas pardas, pretas ou brancas, pertencentes à classe C, D e E. E aqui a gente traz um gráfico de pizza para ilustrar melhor essa questão da idade. A gente realmente percebe que é um público mais velho. O perfil dessas práticas são, assim, 1/3 delas são relacionadas com uma questão de alimentação, ou seja, tem alguma questão vinculada a essa perspectiva da agroecologia, de ter alguma coisa alimentícia envolvida ali no meio, como as hortas são. 75% dessas práticas dizem manter algum tipo de relação, que valoriza essa coexistência da natureza com a comunidade. E após a leitura, essa discussão das respostas e tudo mais, a gente teve uma maior compreensão da temática e desse contraste, com esse termo da resiliência, que é tão
popular hoje, que a gente usa tanto. Mas aqui ele é mais voltado para essa questão das mudanças climáticas mesmo, como uma forma de adaptação, de persistência, né? De estar ali se mantendo firme a essas mudanças climáticas. Enfim, buscando sempre de alguma forma solucionar esses desafios que vêm com essas questões, né, das mudanças climáticas. Bom, aqui a gente tem um mapa conceitual que vou ilustrar melhor os conceitos para vocês. No qual a gente traz resiliência aqui como um ponto de partida, justamente por ser um termo que está ali falando justamente dessa questão da adaptação, de se manter inalterado ou de resistir a algum tipo de mudança, e nesse contexto seriam as mudanças climáticas, indo para um eixo urbano, onde começa sempre de um indivíduo, uma pessoa mesmo, individualmente, ela vai lá, de alguma forma, aquilo tocou ela, mexeu, ela quer mudar, ela quer adaptar aquele espaço para um espaço ali de convívio social, ou então ambiental, ou então a mesclar mesmo os dois, literalmente. Enfim, aí parte de uma ação individual e que acaba gerando o interesse e desperta, né, a vontade de participação de outras pessoas também estar ali em prol dessa mudança, dessa adaptação desse local. Então, essa resiliência ela deixa de ser individual e começa a ser comunitária, onde todos eles estão ali à frente e resilientes às questões de mudanças climáticas. Esses grupos são grupos de autogestão e daí, né, que nascem as práticas socioecológicas. Só para deixar claro, os grupos de autogestão, acho que vai ficar mais explicado em outra apresentação, perdão. São grupos que elas não têm algum tipo de limitação para existir, para estar ali funcionando. Eles não precisam de ninguém, de nenhum tipo de burocracia, para estar ativos e funcionando. Então, essa é uma das características que englobam as práticas socioecológicas. Bom, a gente percebeu que houve realmente um número reduzido de respostas para o que a gente esperava, mas a gente acredita que tenha sido também por um grande número de questões que a gente tenha colocado para um primeiro momento de identificação dessas práticas. Ficaria para um outro segundo momento, um outro questionário onde a gente ia entender mais sobre as características, como elas realmente funcionam na prática e tudo. Os termos técnicos também a gente não conseguiu explicar de forma clara para as pessoas, algumas pessoas ficaram confusas, e a disparidade nas respostas em relação, assim, muitas práticas respondiam o Google Forms e esqueciam do Vigonsaga e vice-versa. A aplicação remota também do questionário pode ter sido um requisito de dificuldade, de acessibilidade das respostas, porque, como a gente viu anteriormente, nosso público é um público mais velho, tendo uma dificuldade maior com essa questão da acessibilidade digital, de estar ali, entrando em um link, fazendo, enfim, entrando em outro e por aí vai, responder e-mail. Pode se tornar algo confuso. Bom, o processo de divulgação do questionário, a gente divulgou o questionário por e-mail, por grupos do WhatsApp, pelo Instagram, pelo Direct e Feed, pelos cartazes colados na UFBA e os artigos foram divulgados no Instagram mesmo. Aqui é o processo de divulgação, é só os cards de uma forma aqui bem ilustrativa para vocês entenderem como é que funcionava, como é que eram feitos. Aqui recapitulando e concluindo já a apresentação. Em um primeiro momento, a gente teve a elaboração do questionário nessa fase mais inicial do grupo, lá em 2018. Em seguida, a gente teve esse estudo mais voltado para o teórico, para entender um pouco desses conceitos, e a partir disso a gente teve alguns debates, como a gente já falou aqui no início da apresentação. Daí, então, a gente começou a divulgar os artigos, a gente em seguida divulgou o questionário, e por fim a gente analisou as respostas juntamente com esses conhecimentos discutidos na fase inicial, né, do grupo. A gente acabou elaborando um artigo que é o nosso difusor de conhecimento, né, para as pessoas, para a sociedade. Bom, e concluindo, a gente compreende a importância das práticas e como elas são também muito necessárias. Além disso, a gestão pública, a gente acabou identificando que ela não tem um diálogo direto para as comunidades, ou seja, acabam tendo ali alguns nuances que a gestão pública pode não estar entendendo realmente as necessidades que de fato aquela comunidade tenha. E como a resiliência se torna um termo fundamental para escrever esse vínculo, né, que prende essas pessoas a essas práticas ali, que estão ali em prol do cuidado e da preservação desses locais de convívio.
Bom, aqui são as referências. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Quero agradecer a todos e a todos que estão aqui presentes hoje, que estão assistindo a nossa apresentação. Muito obrigada à equipe também, a todas as pessoas envolvidas no grupo. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.